Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do livro do nosso amigo, professor, doutor Zezito Rodrigues. Neste momento, nós iremos convidar o escritor para um bate-papo. A gente vai fazer uma roda de conversa. Então, Zezito Rodrigues, por favor. Para fazer parte desse diálogo com o autor do livro histórico, do romance histórico A Vila, nós vamos convidar aqui também a professora Zélia Malheiros, a professora Luciete Bastos, o professor Fábio Silveira e o professor Fabiano Cotrim, que fez o prefácio presságio. É uma grande satisfação registrar que todos aqui do bate-papo, da roda de conversa, são acadêmicos, né? Fazem parte da Academia Caetense de Letras. Gostaríamos de registrar também a presença de Márcia Aide, também acadêmica, de Mara. Mara está por aí, resolvendo as coisas. Romilton, Aparecido, todos da academia. Registrando também que a nossa academia está com inscrições abertas, lançou edital para composição, para preenchimento das cadeiras vagas. Então, vocês podem acessar o Instagram, o Facebook, se inscreverem. Estão todos convidados. Então, vamos começar, neste momento, com esse nosso bate-papo, né, bem informal, bem gostoso, né? A gente vai realmente conversar e fazer esse diálogo com o autor, que é um pouco a oportunidade nos eventos que a gente tem, ou na aquisição de obras literárias, nem sempre se tem essa oportunidade. Então, vamos aproveitar. Vamos começar, então, com a professora Luciete. Boa noite, gente, né, os presentes aqui. É com muita alegria, viu, Zezito, que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre A Vila, que é um romance extremamente saboroso, que trouxe muito prazer à sua leitura, né? Não vou falar aqui do seu currículo, porque o próprio livro é um currículo sobre você, né? Da sua competência, todos nós já conhecemos, né? E esse romance, A Vila, para mim, geralmente os romances que a gente lê, mesmo os históricos, o que é mais importante, o protagonista é o casal, né? O homem e a mulher que se apaixonam e tem intempéries no meio do caminho e as coisas vão se sucedendo em decorrência daquele amor dos dois, né? Mas, para mim, o protagonismo do livro A Vila, o protagonista é a vila, né? E o casal seria o pano de fundo para essa história da vila. Zezito não deixa o historiador de lado para o literato tomar às vezes, né? O eu lírico dele é tomado pelo pesquisador Zezito, e é claro que a licença poética faz ele transitar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? O livro, eu falo primeiro da parte informativa, porque esse livro ele vai ser útil para algumas pesquisas sobre o sertão baiano, em especial aqui Caetité, para aqueles novos que não conhecem, né, alguns costumes, alguns hábitos regionais, é bastante interessante para a pesquisa. Porque eu penso, você que é historiador e literário ao mesmo tempo, que, às vezes, a literatura nos diz mais do que a própria história, né? Porque a história sempre é feita pelo colonizador, branco colonizador. E a vila, não. A vila é feita por um colonizado que fez a sua leitura de um tempo em que a raça preta, né, foi
explorada, foi subalternizada por nós brancos, né, a classe privilegiada. Mas ele conta isso de um modo a la Zezito, né, que é uma forma assim, delicada, amena, sem nenhum rancor pelo que os antepassados passaram, né? Não de modo neutro, que ninguém é neutro quando faz pesquisa ou quando escreve um livro. Ele se insere na obra, né? E experiências várias suas, que você viveu na infância em Caetité, você transporta para o livro em 1800 e lá vai, né? 1823 até 1825, que seria o período em que você, né, gostaria de contar essa história. E ele vai trazendo vários elementos, não só da história, mas da geografia, da antropologia, da sociologia e dessa cultura sertaneja. E eu gosto de ver no livro, né, uma antítese que ele faz constantemente. É o colonizador, o colonizado, é a mulher branca submissa, frágil, doente, é a negra vistosa, gostosa, corpo delicioso, que instiga, que atrai, e que era aquela mulher que era vista nesse papel mesmo, né, de aquela que pode ser estuprada, aquela que você pode ser usada. Enquanto a mulher branca, né, não sei se é isso que você quis representar, mas enquanto a mulher branca era a casta, a santa, feita para a procriação dos herdeiros da família, a negra escrava era aquela que era para ser usada para a procriação de novas peças para serem vendidas e comercializadas, né? De um lado, a comida farta, embora simples, sertaneja, com a mesa posta, com produtos da região. Do outro, era os restos, ossos, né, o que sobrava da Casa Grande. Os homens, né, o patriarcado imperava com o papel mesmo de o provedor da família, com os negócios dos quais pouco sabia. E Zezito resolve dar voz, né, a uma mulher preta. Gostei desse negócio de dar voz, viu? Eu só sei que Ritinha, embora não seja revolucionária, que nós estávamos conversando ali, né, Perel, que Zezito, como um homem, o revolucionário é o coronel que enfrenta a sociedade em defesa de Ritinha, né, daquele casamento entre duas raças. Mas Ritinha tem voz. Ela dá palpite nos negócios, ela dá palpite na casa, e ela vai fazendo a sua resistência num percurso de comer o mingau pelas beiradas à moda mineira, né? Ela vai adquirindo o seu espaço e ela sabe que ela, como nova, bonita, fagueira, não sei se eu me lembro, Fabiana, e que ela atrai a atenção do patrão, né? E ela vai fazendo o seu joguinho até que ele se apaixone por ela. E a vila está lá, nos horários de dormir, né, no sol que se esconde cedo, nos discursos que eu me lembrei, Anísio Teixeira, a casa de Anísio Teixeira aqui, no discurso do político e aglomeração do povo a ouvir, do cortejo da banda, que eu me lembrei da Furiosa. Enfim, você vai fazendo, trazendo umas coisas também do presente lá, né? Ou de um passado mais recente para aquele passado do século retrasado. E aí a gente vê, até hoje, aquele costume de estender toalhas chiques, de renda ou de crochê, nas janelas por onde passa o percurso da procissão, com vasos de flores, velas, às vezes imagens de santo, e eu vi aqueles cortejos de Caetité, né? Os fiéis tudo botando as roupas de domingo para mostrar na procissão, né? E eu não vou tomar a palavra e falar assim, sem parar,
E me lembrou, na questão da comida, Jorge Amado, porque Jorge Amado também gostava de colocar nos livros dele sobre os quitutes baianos. Mas, diferentemente de Jorge, né, enquanto o Jorge colocava os pratos que ele gostava de comer, né, me pareceu que você põe mais os pratos que a cultura nordestina atualmente impera. Mas eu senti falta do meu cortado de mamão, embora eu acredite que naquele 1800 não tinha pé de mamão aqui. Né? Eu como mineiro do Sul, aprendi a comer cortado de palma, que eu amo, troco por qualquer churrasco, e cortado de mamão verde de banana, que também não estava lá, que é uma delícia de banana verde. Né? Então, você traz essa culinária própria do nosso sertão. Né? O que eu adoro, rapadura com requeijão também. Né? Eu só não gosto de farinha, me desculpe, mas eu acho muito seca. Enfim, à medida que os colegas forem falando e eu for me lembrando de algum detalhe que eu achei interessante, né, no livro, eu vou falando também. Né? Gostaria de registrar a presença aqui também da mãe do autor, Dona Isabel, está ali presente, prestigiando o filho. Registrar a presença de Hilda Bárbara, diretora do MASB, de Poli. Né? Miguel também, a esposa de Zezito, Rose, todos aqui presentes, prestigiando. Daniel, que daqui a pouco vai para a missa, né, Daniel? Mas veio antes aqui prestigiar o evento também. Muito obrigada. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, vamos ouvir aqui o professor Fabiano. Boa noite. Ô Zé, a gente está registrando, né? Então, primeiro, eu tenho que agradecer, né? Para ficar registrado também meu agradecimento. Vou até olhar para a câmera e lhe agradecer. Eu tenho muito a lhe agradecer. Porque é uma honra estar aí na sua obra com um prefácio escrito despretensiosamente há 29 anos atrás. Então, se me permite, eu vou dizer assim, bem simplesmente, eu sabia. Né? Porque aí agora ninguém pode dizer que eu não sabia, né? Eu sabia. Mas, assim, para a gente poder conversar, você é um cara ocupado. Você é um pesquisador desde sempre. Pesquisador como você é gente meio maluca que pesquisa mesmo, não para, não tem tempo. Todo o tempo que tem, quer ler, quer pesquisar. Por que você resolveu escrever um romance? Porque você escreveu um romance. Eu estava até comentando ali antes com o pessoal, assim, que eu acho que isso, para você, no meu modo de ver, como alguém que gosta de brincar, de escrever, não é o seu caso. Eu gosto de brincar e de escrever. Você escreve a sério. Eu acho que destravou uma coisa aí que eu acho que vem mais coisa. Porque veja a dificuldade que é para alguém com sua formação de pesquisador, metódico e tal, trazer e juntar tudo. Conseguir juntar no primeiro esforço de criação, juntar a literatura pura e simples com essa linha de pesquisa. A Luciete falou a palavra amena, como você sempre se pronuncia. Então, por que você resolveu fazer isso? E outra, a gente tem tido uns diálogos há algum tempo, e eu venho sempre, né, assim, tentando pedir socorro para você, porque eu sempre falo, eu venho elaborando aquilo que eu chamo de o complexo de vila. Né? Acho que a cidade tem um complexo de vila que lhe deixa sempre amarradinha no passado, com aquela vontade de ser grande, mas sempre amarradinha lá. E aí você vem com o livro A Vila. O que é a vila de antes reverbera na vila de hoje? O que a vila de hoje ainda tem como marca algo da vila de antes? Então é isso. 2 perguntinhas e um agradecimento. Eu acho que a gente foi citado, tem a prerrogativa de direito de resposta. Então, olha só, vou pedir licença aos colegas que viram a sequência, mas eu interrompo aqui para a gente estabelecer um diálogo e, de novo, continua. Gente, primeiro, satisfação
muita gratidão pela presença honrosa de cada uma de vocês aqui nessa noite, nesse esforço de romper uma inércia que a vila, que é próprio da vila, das coisas da vila. A vila está, no certo sentido, plasmada e engessada na relação com o tempo, na relação com o espaço, na relação com o movimento. Ela ainda preserva as coisas nos seus lugares e a gente vive nessa dinâmica de tentar romper os lugares. E é um desafio muito grande. Eu sou um homem com muitos atravessamentos, como cada um de nós aqui somos, né? Os atravessamentos temporais, sobretudo socioculturais, né? A gente vive marcado por certas percepções, por certas vivências, pelo tempo, pela idade, ou seja, vivemos muitos atravessamentos que vão nos moldando ao longo da trajetória. Mas, diferente de muitos também, eu tenho uns atravessamentos muito particulares, como cada um de nós tem também. Um deles, a Luciete sinalizou, que é um atravessamento social, né? Eu venho de um lugar, eu até fiz um poemeto sobre isso e vou tentar divulgar depois. Eu vim de um lugar que é periferia da periferia, que é uma zona rural de município vizinho, Biaçucê, para cá, num contexto de absoluta dificuldade em vários sentidos, a gente pode traçar isso depois, e vivi, e aí é um depoimento meu, que talvez não... Ela, acho que matou muito bem essa charada. Eu vivi no monturo da vila, espiando a Casa Grande ao longe e vendo os movimentos e construindo minhas impressões sobre tudo isso. E isso também me marcou, né? Tem outros atravessamentos que não me depõem favoravelmente, porque aparece, e aí Luciete também já falou, o lugar do masculino, do homem, de como o homem vê as coisas, e não tem, talvez, as sensibilidades que as mulheres teriam em ver esse cenário, essas personagens. Imaginei que as formas como estão colocadas as relações ali, especialmente as relações de gênero, né, onde, de alguma forma, eu denuncio a crueza de uma sociedade do século XIX, ainda escravizada, realmente o objetivo era esse mesmo, denunciar essa crueza e colocá-la em pauta, porque ela não está em pauta. Na nossa vila saudosa, bucólica, romântica, adocicada, não estão aqueles lugares. Eu preciso trazer, porque fizeram parte desse local, e aí, portanto, o historiador dialoga com o literato, porque não consegue viver disso. E aí foi um grande desafio, Fabiano, realmente, porque, como historiador, a gente aprende a ter um compromisso com os eventos históricos, compromisso com uma certa realidade. A gente não diz em história verdade e mentira, porque são pontos de vista, né? São reflexões, não que a gente relativiza tudo, mas os ângulos de compreensão eles se modificam, eles se movimentam. A história é filha do seu tempo, e é o tempo que ilumina as compreensões sobre um dado período histórico. Mas, enquanto historiador, esse compromisso com a veracidade dos fatos, que nos engessa muito, né, ganhou liberdade na literatura, me permitiu, né, muita liberdade, foi uma delícia fazer isso, né, eu acho que realmente você tem razão, eu me encontrei um pouco à vontade, eu usei muito nesse sentido, mas sem me esquecer que um dos grandes fundamentos da literatura é a verossimilhança. Ou seja, embora desprovido do compromisso com a verdade, eu preciso colocar os personagens, os elementos nos seus lugares, considerando a realidade de um tempo, né? Claro que eu cometia anacronismos, que aí seria um pecadilho para o historiador. Para o literato não é. Por exemplo, quando começa o livro falando de uma trajetória ali, entrando na antiga entrada da vila pelo Lamarão, e eu coloco personagens ali, e no meio os personagens, são personagens de um tempo muito recente, que eu convivi, que eu acho que Luiz Benevides não está aqui, mas conheceu todos. Muitos aqui podem ter conhecido. Né? O seu Teófilo mesmo foi uma coisa da minha infância, que está ali, o sapateiro, que eu coloquei no século XIX, né? O seu Lô, tinha um botequinho ali em frente daquela igreja ali recente do Lamarão, coloquei no século XIX, e dentro disso trouxe uma narrativa que procurava me aproximar desse universo, mas eu quis, naquela perspectiva, iluminar também o que seria essa sociedade para o qual o universo simbólico do medo, das assombrações, os causos que eu vi na minha infância, a relação entre medo e fé, como é que isso opera na questão da religiosidade sertaneja, nessas devoções, e como isso cristaliza e consolida sujeitos, práticas e operações. Então, é um romance de um perfil social, o sócio-histórico, né? Então ele lida por essas duas bordas, ele não escapa, então essa verossimilhança, então de alguma forma ele está meio preso às questões razoáveis, às informações que eu tinha como historiador para o século XIX, mas
com esse eu narrador também que busca os extravasamentos, né? Então, obviamente, tem coisas ali que realmente extravasam um pouco. Mas acho que... E aí já me esqueci a segunda pergunta de Fabiano, mas enfim. Acho... Hã? Certo, porque da vila, com essa vila... Não é isso? Com uma vila... Isso. Eu acho que a vila ela não mora fora, ela mora dentro. E, nesse sentido, ela é uma perpetuação de certos comportamentos, né? Você tem razão. Nós, enquanto sociedade, e que vivemos no limiar de uma tal modernidade que é anunciada, que a gente, às vezes, é até sequestrada por ela e se insere nela. Eu acho que o fato de estar aqui, num papo presencial, em que as pessoas não estão muito presentes, o que seria diferente do século XIX, né? No século XIX, você tem José Marcelino das Neves, que escreve Lavras Diamantinas, que é um romance que trata dessa saída das pessoas aqui para o evento. Ele escreve isso no dia a dia da loja de seu pai, todo dia escrevendo um capítulo, e à noite reunindo o pessoal da sala de estar, nessa vila aqui, lendo os capítulos e fazendo a novela das 8 para a galera curtir o romance dele. Quer dizer, e isso traz uma outra questão. O interesse em lançar esse romance, essa obra, então, não é um lançamento... É mais do que um lançamento, é uma provocação também. É uma chamada à consciência. Nós fizemos isso no século XIX, por que não faremos hoje? É uma chamada aos meus dignos amigos e acadêmicos da academia, para dizer que também é uma responsabilidade nossa, né, de trazer a literatura como um ponto de narrativa para que a gente possa, entre projeções e entre construções sociais, pensar o presente. Então, é isso. A Vila denuncia uma estrutura arcaica e denuncia os seus arcaísmos, né, como é que ela se constituía, de uma sociedade, como toda a sociedade do século XIX, que se vangloriava e achava interessante o espetáculo dos castigos de escravos em via pública. Nós somos uma sociedade, para o século XIX, onde 30% da população era de escravizados. E isso nunca aparece numa narrativa adocicada da Vila. Né? Ainda precisa colocar com aquela crueza que está lá, com a violência que está lá, com a agressividade que mora na relação dos escravizados, para a gente entender que tudo isso fez parte da nossa consciência. Né? A gente lembra com muita gostosura quem teve as suas avós e suas cozinhas sertanejas, seus fogões de lenhas e seus doces no tacho, que quem estava por trás de tacho era uma mão escravizada. Então, que precisa lembrar disso, porque isso tudo faz parte do adocicamento que nós construímos sobre a vila. Então, a ideia é realmente isso, traçar uma narrativa que dialogue essas nossas raízes históricas, revisá-las e reapresentá-las e apontá-las e demonstrar que, entre esquecimento e lembranças, elas estiveram lá como fenômeno histórico, e também, de alguma forma, de como isso se projeta para o presente. A relação homem-mulher, a relação de casamento, a relação de afetividade, as relações de violência, como é que elas se projetam para a atualidade, e se elas projetam para a atualidade, elas não são, então, invenção literária, elas são projeção de relações históricas. Então, assim, eu não sei se eu consegui dialogar bem, mas é por aí. E vamos seguir. Sabe o que me lembrou isso, Zezito? Você também não fala com tanta crueza da coisa, não, tá? Você dá uma amenizada em algumas partes, né? Que eu acho que foram mais duras, mas talvez assim porque você descrever um sofrimento que é do outro é muito difícil. É igual quando eu falo assim que eu faço trabalhos de pesquisa, você sabe, com relação ao racismo, mas eu não tenho autoridade para dizer eu sei como você se sente, né? Não dá. Então, é mais ou menos aquela história do Casagrande Senzala, né, do Freire, em que ele fala que era uma relação amena da sociedade do escravizado com, né, o colonizador. Isso é claro que não existiu, né? E fez decorrer daí a democracia racial, que a gente sabe que não existe, né? Que é uma pseudo-democracia. Eu acho que a gente deve muito a ele, Deus que me perdoe, né? A gente achar... Não, eu estou falando Deus que me perdoe porque, de repente, eu colocar a culpa apenas num escritor por isso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas ele foi, sim, um estupim, né, dessa questão de que existe democracia racial. E você falando da Vila Antiga e atual, né, a gente vê um resquício desse racismo muito presente, né?
A gente pedia assim, vamos levantar a mão quem não é racista. É perigoso a gente levantar e dizer que não é racista, porque, de repente, a gente fala um até, fala um mas, né, que pesa muito. Né? E eu acho que está mesmo na estrutura da sociedade, né? Que eu até me esqueci aquele autor que fala do racismo estrutural. Você lembra aí, Berel? Lembra? Do Almeida, exatamente. Vou passar para ele. Então, eu acho que essa amenização é a literatura que faz. É para a Magda. Inicialmente, Zélia, né? Antes de passar para a professora Zélia, seria interessante registrar também que esse evento faz parte da 21ª Semana Nacional dos Museus, né? Aqui em parceria com o MASB. Então, muitos outros eventos também estão acontecendo. Hoje à tarde teve um sarau na casa, foi ótimo, em parceria com a UNEB, foi bem bacana, com muita presença dos estudantes, muita produção. Né? Então, vamos dar continuidade agora com a professora Zélia. Boa noite, muito obrigada, Magda. Obrigada, Zezito, né, por participar assim, dessa mesa. É uma roda de conversa muito interessante, tem poucos participantes, mas eu acredito que quem está aqui simboliza muito do que esse livro vai ser, né, a partir desse lançamento. Né? Então, eu acho que um dos pontos assim bem importantes desse livro é ele ser ficção, ele ser assim nessa linha de narrativas. Isso faz com que a gente leve esse conhecimento para espaços assim como uma escola, né? Eu já tenho feito isso lá, né? Esses dias mesmo li aqui o prefácio de Fabiano e comecei a já indicar, né, o modo como o Zezito começou esse livro e como quem é educadora nesse lugar que também chegou para aqui representando mais uma cultura eu diria assim, de periferia também, embora tenha essa cor, né? Mas a gente vem porque precisava ter encontro com a cultura escrita de um lugar que a gente não tinha. Então, aí a gente já tem um referencial de quem pertence a um povo que não participava disso que Caetité teve desde o século XIX. Então, assim, eu acho que é muito bom conhecer essa complexidade que se dá nessa cidade, nesta região, estudar melhor o Alto Sertão da Bahia. Eu acho que nós que vivemos nele, a gente estuda pouco a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso povo, né? E a gente precisa aproveitar desse encontro que Zezito aqui propicia das culturas e fazer com que a gente bote para frente um lugar como esse que nós estamos, a Casa Anísio, né, projetos como esse que a gente vem fazendo com o MASB, ali, representada pelas meninas Poli e Bárbara, né, e por todos nós também. O próprio Arquivo Público, que é um espaço pioneiro nessa questão de assim, juntar cultura escrita para depois a gente problematizar isso, né, que foi escrito por alguém há algum tempo, né? Nós da academia também pensar assim que a gente não se junta somente assim para a gente fazer um prazer próprio, mas que a gente deve muito em termos assim de ação social. Então eu falo muito desse meu lugar, que eu me sinto assim como educadora social, que cada vez mais enxerga esse potencial e vi nesse livro assim de Zezito, né, A Vila, um instrumental maravilhoso da gente entender, né, um pouco do que a gente vai instigar assim, vocês aqui nesse momento. Né? Então, também com o Fabiano, eu começo por uma pergunta. Né? Por que essa simbologia nessa mulher, Ana, né, que ela aparece na Santana, na Donana, na Saana, na Nanã e até na Soberana, na Mula. Então, eu sempre tive muito assim, muita alegria de entrar na catedral e olhar aquela imagem, né? Duas mulheres no centro de uma cidade, né? Numa igreja linda, um livro aberto, sabe? Eu
fico assim em êxtase olhando essa imagem. Assim, ela para mim tem muita simbologia, né? Indica muitas possibilidades, né? E acho que quando isso se dá no encontro das outras culturas, a quem a gente deve muito, né? O Masbi Itaí diz que essa é uma região habitada há 6.000 anos, né? Então, assim, quem são esses povos, né? Quais, né, os modos de relações de vida, como essas pessoas viveram? Então, a gente está aqui no processo e pouco conhece sobre os indígenas que aqui habitaram. Outro dia eu vi uma palestra na UNEB, o arqueólogo mostrou o mapa de indígenas do Brasil e a nossa região é invisibilizada, né? Então, se você busca, inclusive, a cultura de elite, igual eu estudei cartas de mulheres, a primeira que eu encontrei foi de 1844. Eu encontrei tantas cartas que eu fiz em 3 gerações, desde 1844 a 1950, e fui percebendo, né, um modo assim diferente de lidar com essa escrita. Então, assim, são mulheres de elite, mas que, quando problematizadas, a gente vai enxergar melhor o nosso espaço onde a gente vive e entender essa vila complexa, né, que não é assim um lugar de harmonia, de paz e amor, como muitas vezes na nossa análise idílica a gente vai dizer de um tempo que todos eram felizes, né? Então a gente precisa, enquanto educador, eu acho que a questão maior é a gente se incomodar com essa maneira periférica que muitas vezes a gente vive num lugar que exige tanto entendimento, e de todos, mas principalmente de nós que estamos com essa proposta de estar no processo de educação. Então, acho que é um convite a nós mesmos e a todos nós, né, que também estão trabalhando em outros lugares que não sejam diretamente escolas, né, mas fazer todo esse espaço de discussão e de entendimento e de posicionamento, de colocar cada cultura no lugar que ela quiser, dar essa inserção a todas essas culturas, né, valorizar e respeitar, entendendo a dimensão assim de cada uma. Então, eu penso muito nessas Anas, né? Vejo assim a inserção da oralidade e da cultura escrita, mostrando que uma não é melhor do que a outra, mas que ambas precisam ser conhecidas. E até no tempo atual eu trago essa questão dos eletrônicos para os nossos alunos, são muito mais atrativos, né? Então, como fazer, como ressignificar esse lugar, né, com tantas possibilidades, né? E aí a gente traz aqui particularmente essas imagens de mulheres invisibilizadas, né? E assim eu vejo, como o Luciete colocou, assim, na mulher negra essa força de quem não faz como a Dona Lourdes, né, que prefere morrer diante do sofrimento dela. Eu também consegui ver na Lourdes, né, aquele sofrimento que a aniquila. Quantas mulheres brancas que, vendo o seu homem, né, o seu marido, sendo poderoso, né, sendo dono de tudo e de todas as mulheres, né, e tendo que se aniquilar ali porque não podia nem falar. Olha, eu sei que você tem outra, né? Então, assim, ela preferia morrer. E eu vejo, como você colocou, Luciete, a Ritinha, que também tem um sofrimento muito maior, porque ele é explícito, ele é claro, né? Desde o momento que ele a possui sexualmente, sem o desejo dela, né? Depois, esse processo de vir para uma praça pública e ser, né, colocada no pelourinho, né? Também toda essa questão. Então, ela tinha essa escolha de resistir, né? E acho que a gente aprende muito com essa cultura, principalmente a cultura negra, a resistência. Então, a gente precisa também aprender a resistir, e é essa mulher que nos ensina, né? A mulher sempre ensinou aqui no Alto Sertão, né? Ela era assim a sombra, vivia à sombra
machismo, né, da nossa região, que é evidente, mas ela sempre esteve num papel de participação. Se vocês olharem as cartas, também vocês vão chegar a essa conclusão, né? E a leitura e a escrita era para essas mulheres de elite um lugar de libertação, né? Para o negro, a gente vê na possibilidade que ela teve de se colocar num processo de valorização, ocupando, inclusive, o lugar da Sinhá, né? Uma moda de resistência para dizer assim, entre morrer e viver, eu prefiro viver. Né? Então, assim, é a mulher que mostra, né, toda essa força que existe e que a gente precisa se somar. Como somos a maioria, a gente precisa, cada vez mais, enquanto categoria, se organizar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se entender, né? Estudar as feministas, estudar toda essa questão do porquê, ao longo da história, a mulher ter sido subjugada, né? ter vivido à sombra. Quem de nós não conhece que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Ora, né? Por que essa mulher está sempre à sombra? Por que ela não é protagonista? Né? Então, os diversos contos que aqui tem nos permitem essa análise dessa mulher forte, né? Mesmo, e eu vi, inclusive, na própria resistência da própria mulher de elite, né? Então, assim, lógico que não dá para comparar, né? E eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer um mergulho maior, entender as mulheres indígenas, né? Então, assim, eu parabenizo o Zezito, eu volto a falar em outro momento, eu estou aqui querendo também dar voz aos meus colegas, mas teria muita coisa para dizer, eu vou dizer ainda em outro momento, viu? Tem muito o que se dizer, né, Zélia, a respeito desse romance. Gostaria de registrar a presença também aqui de André Kene, que também é acadêmico, seja bem-vindo. E, continuando aqui a roda de conversa, vamos conversar agora com o nosso querido Perel. Bom, olá, pessoal. Aqui nós estamos com a criatura e o criador, né? E sobre o autor, recomenda-se que fale somente o essencial. E o essencial eu vou dizer em 3 palavras. Zezito é foda. Agora eu não vou seguir, mas era só isso. Sobre o autor, eu queria dizer só o essencial mesmo. Acho que todo mundo dá para entender aí que esse essencial também é essencial. E sobre o livro, eu queria dizer que eu não gostei. Não gostei porque acabou ligeiro demais. Eu li uma vez, acabou. Aí eu falei, vou ler de novo. Li de novo, falei, agora eu vou ler e vou tomar notas. Li de novo, não tomei nenhuma nota e acabou ligeiro outra vez. Aí também não tomei nota porque eu recebi o exemplar autografado e tal, aí vou preservar ele sempre novinho, que quem sabe daqui a alguns anos um filho meu consiga vender em algum lugar aí como uma obra-prima que é, realmente. E sobre as questões, a temática do livro, eu, a princípio, eu esperei assim, poxa, lá vem um livro de Zezito, A Vila. Vai ser um livro chato, científico. Vai ser um romance, vai ser alguma coisa assim, memorialista, porque a gente está acostumado a ver sempre a produção de uma literatura memorialista, que conta casos, conta histórias, etc. Aí eu falei assim, vai ser um romance memorialista, científico, daqueles chato de ler. Vou ler porque Zezito é foda. Aí li 3 vezes, gente, e não anotei nada para falar aqui. Eu sabia que eu tinha que me preparar para falar aqui, mas não li. Aí gostei muito. Achei aqui
Agora, opiniões assim, como assistidor de filme, como acompanhador de novela. Então, assim, quando eu achei as mulheres da história, ela realmente, dentro de um processo psicossocial de acomodação, chegando até alguns aspectos de assimilação do mal, certo? Mas aí foi onde eu percebi que era um romance histórico. O romancista tem que nos trazer a poética, a lírica, a beleza. Mas o historiador, ele simplesmente colocou a coisa como era, né? Ele não se posicionou nem contra, nem a favor. Ele simplesmente disse, é assim, era assim, né? Era assim. Tanto que outra falta que eu senti também, mas como o pessoal mais novo sabe, que hoje existe o spin-off, né? Que são obras paralelas baseadas naquele universo. Então, como o Mano falou, vem mais coisa por aí, porque eu achei assim, eu preciso entender mais a redenção que foi propiciada às pressas para Zé Grande. Primeiro, o Zé deu uma surra em Zé Grande, bateu para deixar ele acabado lá, falou, aprenda agora, vagabundo. Como é que vai ser? Ele deu uma surra, falou, agora vai estudar no quilombo para você entender como é as coisas. Né? Então, a redenção de Zé Grande, porque Zé Grande, no começo, foi um cara muito sacana, né, velho? Ele pega a menina menor de idade, inexperiente, virgem, e vai lá e... Hã? Não, mas é bom que fica curioso, porque o livro também tem essas partes boas. Desculpa, mas foi isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu disser assim, que eu li o livro, não significa nada, porque eu leio qualquer coisa, certo? Eu leio de bula de remédio para frente, eu gosto de ler. Agora, se eu disser assim, eu li e gostei, aí vocês podem levar porque foi uma coisa que realmente teve importância para mim. Quer dizer, eu li comum, qualquer coisa eu leio. Agora, eu li e gostei, é só as coisas que vêm assim, de Zezito, do pessoal da academia, de Zé, de Mano. Sou fã da poesia de Fabiano. Inclusive, já tentei comprar várias vezes a poesia dele toda, e ele nunca me vendeu. Quer dizer, mas eu também queria comprar fiado, e não ia dar certo nunca. Mas é isso aí, gente. Recomendo que quem puder comprar, compre, porque vale a pena. Quem não puder comprar, leia. Qualquer coisa eu empresto o meu. Mas se tomar cuidado, porque já falei que eu tenho intenções futuro com a criatura. Então é isso aí. Eu estou aqui para continuar o bate-papo. Outra coisa, também que eu vi que eu estava assustado. Eu falei assim, mas, moço, como é que Zezito... E aí foi onde ele me surpreendeu, que eu esperava aquela coisa científica e criteriosa, e com a pesquisa, com citação, com pé de página, com tudo isso, e me veio uma coisa deliciosa, leve, prazerosa, né? Uma coisa muito legal, assim, de forma que eu percebi agora com a fala dele, quando ele fala que se permitiu a um certo anacronismo, e agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Não, porque eu vi assim, dentro da minha área, algumas coisas muito atemporais. No começo eu percebi a chegada da vila também, na entrada, eu falei, não, mas isso aí eu passei por esse caminho algumas vezes, né? Eu passei por esse caminho. Eu entrei na vila dessa forma, várias vezes. Mas algumas coisas assim que Zezito trouxe, que era das memórias dele, Zezito é um cara novo, né? Que não estavam lá. Aí, quando eu, por exemplo, localizei o
o gado zebuíno. Ele trouxe o gado zebuíno 100 anos antes. Não tem problema, não, mas... o cortado de palma, em 1823, a gente não tinha palma aqui no Brasil, né? A palma foi trazida do México, já início do século XX, e final do século XIX mesmo. A década de 20 é começo do século, né? No final do século XIX, e ela veio para o Brasil, numa curiosidade que pode satisfazer a todos, para a produção do carmim, aquele corante que se tingiam as roupas dos cardeais, entre outras coisas, né? E a palma veio para isso, para a exploração do carmim. Aí, na seca na grande crise de 1929, aí as pessoas começaram a utilizar como alimento. E aí vem a mão que tempera, que pode fazer qualquer coisa uma delícia, né? E, normalmente, é a mesma mão que faz a limpeza, como diria Gilberto Gil, é a mão negra, né? Que trouxe aquela coisa mexicana e conseguiu botar uma pimenta ali e a coisa ficou gostosa. Mas aí agora eu entendi tudo, vou ler de novo. Vou ler de novo para de outra oportunidade eu poder comentar mais sobre o livro, porque agora eu estou comentando assim, como se eu tivesse assistido uma novela, como se eu tivesse visto um filme. Eu não fiz análise literária, embora seja a minha especialidade. Não consegui fazer, certo? Por conta de que toda a vida eu começava a gostar mais como leitor do que como crítico. Aí eu não fiz. Então eu vou pedir desculpa. O livro é assim mesmo, né? Eles levam a ser leitores mesmo, né? Outra antítese que eu falava, né, é essa questão religiosa, né? A elite frequentadora da igreja, e haja vista que os padres daquela época e até atuais, né, se envolvem na política, só que há essa diferença. Enquanto aqueles do século XIX, né, eles sempre estavam do lado da política da elite, né? Hoje os padres abraçam a política dos sem terra, né? Mas aí vem essa religiosidade católica da vila, né? E a crença do quilombo, né? Aí vem Nanã, né? Que é a orixá, a avó, e filha do Xangô, que é o orixá, né? Que é o pai dela. Né? E no sincretismo, pode deixar, esse óculos adora o chão. O sincretismo religioso, porque se a gente for em qualquer terreiro, a gente vai ver a quantidade de santos que tem a correspondência, né, na Igreja Católica e os orixás femininos e masculinos, né, que compõem a crença dos países africanos. Né? E outra questão interessante é que, quando vem aquele individualismo da elite, vem a cooperação, a generosidade, né, do quilombo. Só fazendo uma parte que eu me lembro, que eu achei tão interessante, assim, quando eu fazia pesquisa, que eu morei lá no quilombo, o descasque da mandioca, né? Todo mundo do quilombo ia para lá descascar mandioca e passava o dia inteiro só ia em casa comer. E eu perguntei para o dono das mandiocas, como é que você faz depois, né, quando produzir? Porque ia desde o processo da colheita até a produção da farinha e do polvilho. Como é que você faz depois? Você divide a produção de farinha, né, ou você paga a diária do pessoal aqui? Ele falou, não, a produção eu levo para vender lá no comércio. Eu fiquei, né, com a minha cultura ocidental, não entendi nada. Falei, esse povo deixa de fazer as suas coisas para ajudar lá e depois não leva nem farinha, nem polvilho, nem nada, né? Ele falou, não, aqui nós trabalhamos no sistema de adjutório.
Se eu estou com muita mandioca, eu tenho que produzir farinha e polvilho. Então, a turma vem me ajudar. Amanhã ou depois vão fazer uma casa, eu vou lá dar o adjutório com a família. Então, é uma troca de adjutório, né, que eu achei assim, bastante legal. Eles têm muito a nos ensinar. Então, vou só fazer um comentário rápido aqui. A leitura do livro realmente é muito fluida, leve, cativante. Quando você começa, aí você não consegue parar. Então, você quer ler o tempo todo, né? Você quer ler o tempo todo, quer terminar logo, quer saber essa história, como é que ela vai se desenvolver, até porque ela acontece aqui onde você está, no seu lugar. Então, e aí, assim, as passagens que eu mais gostei assim no romance, né, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, foi em relação à gastronomia, vamos dizer assim, os comes e bebes do século XIX, que não está tão distante dos comes e bebes nossos de atualmente. Acho que por isso que eu gostei tanto, me chamou tanta atenção. E como, em algumas situações, Zezito descreve tão bem a arte de comer, a arte de cozinhar. Então, se me der licença, não vai ser spoiler também, eu gostaria só de ler uns trechinhos assim, ou de fazer uma referência, né, a comidas que são tão... Não precisa, não. Obrigada. Que são assim tão afetivas, porque nos remetem à infância. A exemplo aqui, quando o Zé Grande chega lá, acho que é na venda do velho Lô, não é? E aí ele quer tirar o amargo da boca e pede ao Lô para preparar para ele um casado. E é um casado de requeijão com um pedaço de tijolo. Então, assim, essa descrição de como se faz esse petisco, esse tira-gosto, esse quitute, né? Então, assim, Zezito descreve de uma forma muito gostosa. Quando ele fala da refeição na casa da irmã de Zé Grande, né, o café da manhã, e era tão farto, porque ali também tinha uma cozinheira muito boa, né, na casa da irmã dele. E ali tinha batata doce, tinha ovos mexidos, fritos no torresmo, tinha cuscuz, tinha queijo coalho, tinha requeijão, tinha leite quente que tinha acabado de tirar no curral. Então, assim, tudo isso nos leva nos rememora, né, aquela nossa vida de infância, quem foi muito para a roça, que eu fui muito para a roça, e eu gosto muito da roça, né, e moro na roça até hoje. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, eu lia muito essas partes assim com muito prazer, né? Então, eu queria ler só um pedacinho para vocês verem como é que ele faz. Tem ali os alimentos lá do quilombo também, que eram mais baseados na mandioca, no milho, né? Era o mingau, a pamonha. Olha só isso aqui que Zezito faz. A banha de porco chiou na panela quente. Logo após um dente de alho amassado em um pouco de sal, a panela recebeu os pedaços de carne de sol, enxutos e enegrecidos, que conferia-lhe um cheiro especial. Após serem mexidos com a colher de pau, recebeu água quente, de uma chaleira de ferro que ficava estrategicamente em cima da chapa do fogão a lenha, sendo tampada a panela. Seguiu em cozimento brando. Da panela ao lado, torresmos fritos e bem torrados, ainda mergulhados na gordura que deles desprendeu. Uma parte foi retirada com uma concha e lançado sobre o feijão de corda verde, ferventados de véspera em outra panela. Refogado na gordura quente, recebeu em seguida uma boa cuia de farinha de mandioca. Mexendo-se até atingir um ponto de homogeneidade, o feijão farofado. Em outra panela de barro, o maxixe verdinho e picado fervia com a própria água que expeliu. Adicionados um dente de alho com sal, deu o ponto final. Em outra panela de barro, ainda, a galinha de terreiro, com tempero e corante, cozida aos pedaços
em um pouco da gordura oriunda dos torresmos fritos. Tudo com torresmo, claro, né? Foi separada em uma panela, em uma pequena gamela de madeira, e o caldo que restou continuava em fervura. Recebeu também uma cuia de farinha acrescentada aos poucos, mexendo-se rapidamente até atingir um ponto de consistência. Era o famoso pirão de galinha, ou pirão de parida, dado que esse alimento era geralmente destinado a mulheres recém-paridas ou acamados. Esse pirão seria destinado a Dona Lourdes, que ainda convalescia da enxaqueca dos últimos 2 dias. Então, dá para sentir a leveza da escrita de Zezito, né? E assim como você sente todo aquele cheiro da cozinha. E aí fica a minha pergunta. Você sabe cozinhar e aprendeu? Ou você tirou as dúvidas dessa parte aqui com a sua mãe ou alguma outra pessoa aí da família? Dona Isabel, que está cochilando um pouquinho, está cansada essa hora, que me fez esse repertório de informações que eu trago para o livro como uma questão central, porque os literatos, com a autoridade de dizer, que podem dizer isso melhor, qualquer livro que pretende ser envolvente precisa fazer alguns apelos, né? Os meus apelos literários foram apelos muito sensoriais, vocês perceberam isso. Então, além disso, que foi muito narrado, muito bem traçado por Magda aqui, com muita qualidade, desse apelo mais olfativo, gustativo, enfim, que leva a tua memória a experiências muito particulares, eu fiz outros apelos que perpassam a narrativa, né? Um deles é um apelo sonoro, as onomatopeias que estão sempre percorrendo aí, o carro de boi rangendo, o galo cantando, né? E eu trago sempre o sino tocando. Então, vários sons que perpassam a narrativa, essa questão, a dimensão sensual, sexual do livro, que também, de alguma forma, apela, mexe com cada um a seu modo, né? com os inconscientes, enfim, realmente provoca sensorialmente, né? Provocam as sensações. Fiquei muito preocupado por isso, porque eu sei que cada um que empresta o seu tempo e os seus valores para se debruçar, para se confrontar com esse texto, os mais sensíveis podiam se, né, sentir um pouco desconfortáveis, mas eu sei que, por isso que eu classifiquei o livro para adultos, exatamente porque ele pretendia fazer desse apelo sensorial também formas sutis, leves, mas formas também mais agressivas, quando eu falo dos gemidos, quando eu falo da violência contra os escravizados. Então, o tempo todo, quando a Ritinha, depois de ser surrada e desmaiada no Pelourinho, é levada de volta à prisão, está toda defecada, está toda mijada, e realmente traz aquela violência absurda que o ser humano chega ao submundo da condição humana. Então, ao escárnio de todos, em praça pública, quer dizer, eu quis trazer essa dor moral, essa dor física, essa dor lancinante, que foi real e que é muito marcante de uma sociedade. Então, eu quis aproximar o leitor dessas sensações, né, do processo. E esse foi o que perpassou todo o livro. Então, o que eu me permiti, como o Fabiano sinalizou, enquanto um pretenso literato, né, sem me desvestir de ser historiador, Perel, e você tem muita razão nisso, eu não consegui me desvestir de algumas coisas, porque... E aí você vive preso um pouco ao cânone. O historiador aprende desde cedo, e tem muitos mestres, dentre eles um francês chamado Paul Veyne, né, como se écrit l'histoire, como se escreve a história. E o Paul Veyne diz, a função do historiador não é antes explicitar do que explicar a história. Ele explica explicitando. É trazer essa aproximação com o real concreto que faz com que nós produzamos as nossas impressões e as nossas avaliações. Então, aprendi desde cedo essa lição de que o historiador não cabe explicar, ele precisa evidenciar os fatos. Enquanto literato, eu quis fazer o mesmo, ou seja, me vestir dessa condição e quis me aproximar a uma certa realidade hipotética, mas aproximada do real concreto, para que a gente possa ter essas impressões, sensações do que está na sociedade sertaneja, que mesmo das casas mais abonadas e casas grandes, tem as limitações e as precariedades de uma sociedade sertaneja. Como foi dito, a comida, embora farta, era, do ponto de vista nutricional, com alguma limitação, né, com alguma pobreza, ou seja, esse conceito de fartura ainda era um conceito que nós carregamos até próximo de nós, né, de que fartura é comer muito, comer bem é comer muito, e não comer de forma variada. Mas, dentro disso, uma sofisticação dos arranjos sertanejos na comida. Né? Então, eu falo, inclusive, porque tem um outro historiador, e aí, desculpa trazê-los aqui, o Durval Muniz de Albuquerque, né? Falamos dele um outro tempo aí, escreve a Invenção do Nordeste e outras artes, mas
dentro dessas denúncias todas que o Duval faz, é a invenção do Nordeste, ele vai dizer, o Nordeste é uma invenção do século XX, da década de 20, do realismo, né? E o realismo, o Nordeste é inventado para ser apropriado por uma certa elite saudosista, uma elite que foi, com a transferência do eixo de riqueza norte-sul, ela é saudosa e ela precisa capturar de novo os aparelhos de Estado. Ela faz isso como? Usando um apelo da seca, da miséria, e essa narrativa que os literatos compraram no regionalismo, para que os Nordeste é símbolo de riqueza, de miséria, de deficiência, de penúria, de barbarismo. Né? Isso foi feito para que o Estado brasileiro, como até hoje é capturado pelas elites e produz os instrumentos para essa elite dissidente, né? Que é o Sudene, que é o Denox, que é a Codevasp, que está até hoje aí sendo uma mata de muitos. Quer dizer, é esse apelo discursivo de um Nordeste que é falseado em muitas questões, que traz alguma realidade com a seca e tal, mas que é falseado em muitas relações, é artificializado, exatamente instrumentalizado com esse fim. Tá? O Duval vai dizer, ele denuncia essa fabricação de um Nordeste midiático, que hoje vai para a mídia sulina, com aquele sotaque muito equivocado às vezes, e muito artificializado, né, que não traduz uma complexidade social, e ele vai denunciar uma outra coisa. Também é falso esse lugar que o Nordeste, que, portanto, os sertões de onde eu falo, são um lugar do barbarismo, tão só, né? Do lugar do ermo, do anti-humano, do anti-civilizatório, da fome, da imundície. Ou seja, também nesse mar, que também é assim, né? Nesse universo aí, há arranjos sociais, há complexidades humanas muito sutis, há complexidades da alma humana muito interessantes. Então, falar do Quilombo de Saana, vou responder você, do Quilombo de Saana como um lugar onde esse ex-senhor, esse senhor, dada ao esgarçamento das relações sociais, né, ele busca, e aí ele não só quase morre, foi surrado, como foi dito aqui, mas ele tem, inclusive, uma experiência de EQM, né, de quase morte, experiência de quase morte. Ele, no seu delírio de morte, vê a Donana, a avó dele, ele se projeta no colo de Donana, depois ele vai cair na realidade, ele vai se recuperando, enfim, depois de muito apelo. É no Quilombo de Saana que ele se refugia, e no Quilombo de Saana ele se reconstrói como sujeito. Né? Lá ele tem não só a cura, e a cura passa justamente pela religiosidade afrodescendente, ou seja, ele precisa romper com muitos valores e reaprender. Isso que foi dito aqui, os gestos de solidariedade, que é muito rico, muito próprio do universo sertanejo, né? Das sensibilidades, daquilo que eu falo até nas minhas aulas de história, que o nordestino inventou, formas sofisticadas de reforçar essa solidariedade. As comadres de fogueira, os compadres de fogueira, não é nada mais do que constituir laços desde a infância, que se projetam para a vida adulta de veneração, de devoção ao outro e de socorro mútuo. Porque no sertão recôndito, quando a mulher ganha neném, não há ambulância na porta para socorrer. É o vizinho que a socorre quando ela grita de madrugada. Portanto, quando tem também as batas de feijão, quando tem também as experiências de trabalho com o milho, com a pamonha, esses vizinhos têm a obrigação de levar a cuia de pamonha. Ou quando se mata o porco e o vizinho ouve o grito do porco, essa é a mística, né? O vizinho ouviu o grito, então eu tenho a obrigação de ir lá levar parte dos miúdos ou uma parte do porco. Quer dizer, é um sertão que também se reinventa a solidariedade, porque a estrutura social exige dele isso. Então, de alguma forma, perpassa o romance umas sutilezas dessas relações. Né? Como é que ela se constrói, como é que ela se molda, como é que ela produz um ser humano que, dentro das suas deficiências e dentro das suas precariedades, também há lugar para elementos sofisticados, para belezas, para o canto dos pássaros, para coisas que eu trago, mas não quero trazer isso de forma utópica, de forma a iludir, pensando que é um lugar de maravilhas, que também não é, tem as suas contradições, e são delas que eu trato no texto. Claro que há as extrapolações. Então, nesse sentido, para responder, Luciete, e fechar esquisito, eu digo que o que eu entendia, que ela me denuncia como certo adocicamento das relações de escravidão, o que eu entendi de mais grave nisso, e eu cometi esse pecadilho, foi essa paixão louca que eu construo num lugar que, provavelmente, em condições reais, ela não existiria daqueles termos. Mas é o lugar aí da invenção, da literatura. Foi ela que costurou a narrativa toda. Então, eu quis também usar isso, mas eu entendo que eu uso também de recurso de denúncia dessa violência, a violência feminina. Portanto, nossa miscigenação é fruto da violência e não das aproximações românticas, enfim. Então, eu quis trazer um pouquinho essas leituras para aí. Para fechar com a questão de Zélia, eu não sei como é o processo criativo de vocês ou de nenhum escritor de verdade.
O fato é que na minha escrita, nessa escrita, que me envolveu muito, porque nesse apelo, como eu falei, de uma estética muito sensorial, eu fui me deixando levar, e as minhas memórias, as minhas experiências sensoriais foram trazendo e ajudando a tecer essa narrativa. Eu me dei conta, a partir do meio do romance, que havia muitas Anas, e eu busquei essa conexão. Elas foram evidenciadas para mim, foram trazidas para mim. Não foi nada construído, pensado, não. Então, aí eu fui costurando, né? Que a avó Dona Ana, ao final, no processo de cura do Zé Grande, se projeta. Ele é curado no quilombo de Saana pela própria Saana, né? Que é uma líder de quilombo, com todas as suas qualidades e repertório de curas. Ele é curado uma experiência de quase morte. Ele, no delírio, vê e tem uma relação muito íntima com a sua avó Dona Ana, nos seus textos, benzimentos e tudo mais, que ele invoca nos episódios lá de assombração, que Nara está ali, diz que achou muito interessante, depois a gente conversa com vocês todos. Cuidado nesse delírio da cura, né? Ele tem contato com Nanã, que é uma entidade, né, religiosa, que também se projeta para Santana, que é aqui na vila. Então, eu vou dizer, enquanto que na vila se cantava Mãe da Mãe, lá no quilombo estão rezando para Saana e para Nanã, e estão cantando as coisas de Nanã, e essa Nanã aparece colocando ele no colo e cura, e quando ele acorda, ele está nos braços de Saana. Quer dizer, eu perpasso e entrecruzo esses personagens para você criar essas aproximações. Zélia me pergunta se isso é uma intencionalidade, qual o lugar de Ana na história. Eu não tenho qualificações para te dizer, de fato, se isso é uma evidência, mas no romance pareceu legal e foi costurado e eu achei que funcionou. Que bacana. Que é soberana, a mula soberana, é verdade. Deixa eu passar aqui para o pessoal, para não monopolizar aqui a palavra. Acho que já que agora é um bate-papo mesmo, aqui é uma roda de conversa, nesse momento a gente abre para quem quiser também fazer alguma pergunta ao escritor, ao autor, quiser participar. Bem, antes de tudo, parabéns ao confrade Zezito. Não esperava menos do que essa obra-prima que a gente tem aqui. Na verdade, eu queria dialogar um pouquinho com as falas de cada um de vocês, aquelas que eu acompanhei, infelizmente eu perdi a hora. Zélia me lembrou de um episódio que eu estava no shopping em Salvador e passou um rapaz com uma camiseta escrita, né, por trás de toda mulher, de todo grande homem tem uma grande mulher. Só que ele botou reticências. Aí eu parei e fiquei esperando ele passar para ver o que estava escrito atrás da camiseta. E aí tinha reticências cansada. Porque não é fácil, né? Na verdade, a gente for olhar realmente a grande mulher que faz cada grande homem. Né? Mileva foi quem fez Albert Einstein. Né? A gente para olhar o que Einstein produziu depois que se separou dela e não encontra. Né? Então, muitas vezes a gente coloca a mulher num segundo plano e isso é uma luta, infelizmente, ainda para agora, para o século XXI. E o livro de Zezito, com essas coisas tristes, né, traz para a gente que a realidade lá de 200 anos para cá, ela ainda precisa ser duramente combatida naquilo que ela tem de injusto. Então, esse livro também serve, Zé, sobretudo para que a gente abra nossos olhos e nossos corações para alterar essa realidade da qual somos herdeiros de tanta coisa boa, mas também de muita coisa ruim. Né? Então, essas coisas ruins, os preconceitos, a falta de reconhecimento do outro, das suas necessidades, tudo isso. Então, você está de parabéns. É uma honra muito grande ser seu confrade desde os primeiros momentos da nossa academia. E a gente faz votos que a gente consiga, né, agora sob sua batuta, principalmente nessas iniciativas que você está tomando, né, ampliar mais a literatura dentro da cidade de Caetité. A gente precisa muito. É isso. Bom, obrigado, André. Só para saudá-lo e agradecer. E assim, eu dizer da honra de ter, num livro desse lançado, nessas condições históricas que nós temos, grandíssimos leitores qualificados como essa plateia aqui, todos os meus colegas e você e todos mais. Quer dizer, para mim, uma experiência, né, extremamente gloriosa. Né? Eu fico feliz e agradeço a generosidade de cada um, mas a atenção, sobretudo. Porque existe uma crença comum de que o quilombo é feito só de escravos
fugidos, né? Quando, na realidade, não. No Quilombo tinha brancos excluídos e tinham também indígenas, né? Então, o Quilombo é uma formação comunitária também plurirracial, né? Continua aberta a palavra aí, só para um comentáriozinho breve aqui. E isso, lembrar que o Quilombo é uma repactuação. Você viu lá que, nas impressões iniciais lá de Ritinha, ela soube que no Quilombo não se aceitava quem não, né, abrisse mão, que não rompesse com a sociedade dos brancos, né? E, portanto, essa era a condição, uma repactuação. Mesmo os negros escravizados, que não tivessem a consciência de solidariedade que se exigia lá, e de, enfim, não eram aceitos. E aí, de fato, é isso aí. À vontade, gente. Estou aqui para ouvi-los e conversar. Professora Nara ali. Gente, boa noite. Cheguei um pouco atrasada, então me desculpem se eu for redundante em alguma fala. Eu estava em outro evento. Então, assim, só para reforçar aquilo que você disse, assim, quando você começa a ler o livro, eu digo assim que foi uma leitura meio que convulsiva. Eu não consegui parar. Eu comecei a ler naquele horário que eu te falei, e aí eu segui até o final do livro. Mas algumas coisas, quando a gente lê uma narrativa tão densa, tão intensa, tão própria e tão próxima, não é? Elas nos marcam. E o livro, a narrativa, a todo momento, nos faz vivenciar ou revivenciar momentos de nossas vidas. Então, assim, traz exatamente o que eu disse hoje à tarde. Gente, vocês não podem perder, vocês têm que comprar. Eu acabei dando um spoiler. Vocês têm que ler o livro de Zezito, porque no livro, na narrativa que ele traz, nós conseguimos sentir cheiro, gosto, né? Frio e medo. Né? Então, assim, foi nesse exato momento em que eu falo do medo que, na narrativa da assombração, eu parei de respirar. De fato, eu fiquei esperando, porque quando você trabalha na zona rural, você ouve muito dessas histórias. Né? E eu senti, no momento, nessa fase da narrativa, esse medo que eu senti no dia que eu estava sentada à beira da calçada, ouvindo, né, as pessoas daquela comunidade contando histórias de assombração para o tempo passar. Então, assim, eu recomendo, continuo recomendando, levando para quem eu posso. Está de parabéns, de fato. Muito obrigado, Nara. Uma das primeiras leitoras, das mais entusiastas, assim, que me motivou a dizer, puxa, eu não dei um tiro em vão. Assim. É uma coisa muito legal ver a história acolhida. E como ela toca cada um de maneira diferente. Né? Isso é o que deve ser a literatura, porque todos sabemos, os literatos, sobretudo, né, de que o leitor é um produtor de sentidos. Né? Ele que constrói o livro a seu modo, então dialoga com as suas questões íntimas. Assim. Sobre os casos de assombração que perpassam o livro, que perpassam o mundo sertanejo, é uma homenagem a um tio que nos deixou há não muito tempo, né, tio Cibino, irmão da minha mãe ali, que contava umas histórias realmente escabrosas de terem vivido, segundo ele, e eu acredito, porque ele falou. E aí foram para o livro e eu quis registrar isso. Não é? E ele viveu. Aquela experiência da cama, de estar deitado e sentir alguém pesar na cama, ele só... Não, e detalhe, eu tive um outro tio que viveu um pouco conosco, morou no Mato Grosso, tal, que contava as histórias dessa. Minha mãe está ali para testemunhar. A gente sabia que ele, meio de contar muita história, aquela coisa do pote de ouro, não sei o quê, ele tinha essas ambições e acreditava, ia atrás disso e tal. Esse outro tio, que eu estou falando agora, o tio Tibino, ele era uma figura muito séria, sabe? Por isso que eu disse que acreditava. Ele era muito sério. Ele não era de contar qualquer coisa assim, sabe? Lorota, conversa fiada, não. E, portanto, eu dei muita credibilidade ao que ele contou. Assim, foi uma... À vontade. Olha, eu me arrepiei, porque... E aí eu me lembrei, a minha memória sensorial me lembrou da minha infância, né? Do medo e daquilo que opera no sertão, que é uma didática barroca. Né? A igreja, há muito tempo, desde a Baixa Idade Média, aprendeu que o melhor caminho para chegar à fé é o medo. Então, os casos de assombração tinham essa didática. Todos se lembram que os nossos tios, avós e tal, após uma sessão na sala de estar, com luz de lampião, onde se não podia ver um grilo ou uma coruja piar lá fora, que se arrepiava. Logo mandava para a cama, com o olho desse tamanho, e a primeira coisa que fazia era ensinar a rezar. Então, e você aprendia rapidamente, porque é a didática, é eficiente, e desde muito tempo. Então, trabalhar o medo é o melhor caminho para trabalhar a fé. Está aí até hoje, funciona até hoje. Olha em volta. Né? O medo é o melhor caminho para se trabalhar a fé. Bom, enfim, é um recurso. Né? E, portanto, eu me lembrei também das orações que eu ouvi na infância. Então, o não tenha medo, nem pavor, nem coisa como a for, amém. Eu ouvi de Dona Isabel ali, desde pequeno.
né? Que é a oração que se fazia, não sei se faz até hoje, mas eu aprendi essa. Então, a minha memória também invocada, apelando para essas experiências aí sensoriais. De fato, realmente, a cena eu quis... E aí foi a narrativa que eu ouvi do meu Tibino. Aquilo lá, a pedra jogada na comieira, rolando até a borda. Ele contou aquilo. Ele era dono dessa fazenda Cumbuco, aqui embaixo, e tem um casarão lá de outros tempos. Ele dizia, ele dormia sozinho, um cara de muita coragem, assim, por isso, nesse aspecto. Ele dizia, as experiências que eu tive foram reais, assim, dormia só. Segundo ele, levou alguns trabalhadores para trabalhar com ele lá, não quiseram ficar, não toparam ficar, viveram cenas dantescas, e ele ficava. Ele dizia, eu tenho fé. E se a fé... E aquela experiência de fé profunda, com essa contradição com medo, assim, eu peguei muito dele essa coisa. E para mim, tinha muito sentido. Por isso que eu os trouxe. Apimentar. Eu penso assim que ler essa narrativa é a gente assim trazer para mais perto de nós aquilo que faz parte do nosso cotidiano infantil e até nos dias atuais, e dar mecanismos assim de resistência para uma região que tende a copiar muitas questões assim de outros lugares, né? Maiores, mais legitimados, assim. Então a gente precisa ter esse livro aqui como um instrumento didático, de fazer parte dos nossos trabalhos de práticas educativas, não só nas escolas, mas também em outros lugares. A gente tem trabalhado no meio social, nessa discussão assim, de uma educação que não seja só escolar, mas a gente fazer assim, encontros, como a gente faz aqui na Casa Anísio Teixeira, na escuta de pessoas como a mãe de Zezito, né? E trabalhar com terceira idade, com a infância, com todos os grupos. Então, eu acredito assim, que quando a gente aprende do sertão, isso que Luciete falou, da força que há no mutirão, a gente vai educar os homens a serem mais companheiros, né? As mulheres também serem melhores para os homens, que todos nós estamos insatisfeitos. Eu e Fabiano, nós trabalhamos lá no IAT, a gente vê assim, né, como aquela juventude precisa assim de assim um referencial mesmo que dê sentido à vida deles. Assim, eu acho que no momento em que a gente traz a nossa própria história, e como o Zezito colocou, não importa se eu tenho ou não fé, mas assim isso faz parte do nosso imaginário, né? Então a gente vai tirando as próprias conclusões e a gente vai sentindo um aconchego muito grande que está faltando nesse processo mesmo da vida cotidiana, né? Então assim, isso que é chique, né? Isso que é colocado assim como um referencial de vida, não tem agradado muito, não. Né? Então, onde é que a gente vai encontrar essa força? Eu acho que é nessa história, né, combinada com a literatura. E aí, por isso que eu destaco mais uma vez o texto, porque a gente até faz esses trabalhos na academia, mas eles ficam lá na biblioteca, eles ficam muito num grupo restrito, né, nos congressos, nos eventos. Eles são chatos de ler, porque tem muitas citações, como o Perel falou. E aqui não, a gente traz, né, esse processo de um modo assim bem tranquilo de ser compreendido e dialogado com as nossas próprias experiências, né? Nós que fazemos a educação, a gente sabe, a gente muitas vezes cita alguns manuais didáticos que são produzidos em outras regiões e que não dialogam com a nossa cultura, né? Então, está mais do que na hora da gente pensar essa aula, ainda que seja numa roda de leitura, trazer um conto como esse, assim, para a gente linkar esse menino da zona rural, que muitas vezes tem um pai que faz rapadura, mas ele mesmo não sabe mais esse ofício, né? Que a gente assim tem os nossos pais muitas vezes analfabetos, mas que tinha esse cuidado de fazer essa discussão com a cultura local, mostrando a importância que tinha, né, essas relações cotidianas, né? Então, acho que você dá um presente para a nossa região, viu? Parabéns, amigo e irmão. Eu sou caetitense vai fazer 43 anos. Então, eu concebo essa vida nordestina de 42 anos para cá. Então, o livro, para mim, foi muito interessante no sentido de eu perceber, também não falei isso,
de eu perceber como seria a minha infância se aqui tivesse nascido. Né? Porque muitas passagens, por exemplo, de algumas coisas que aconteceram lá, eu jamais vivenciei na minha vida. Né? Porque eu sou uma mariposa da cidade e, como é que fala? Esses referenciais eu tomei consciência, né, desses 42 anos para cá. Então, foi assim, genial para mim, né, como experiência. Preencheu lacunas que eu, às vezes, não entendia e que eu passei a entender. Né? Eu gostei demais. E ele vai ser, para mim, por exemplo, assim como um dos livros que eu trabalho, né, em letramento literário, eu trabalho com Carolina de Jesus, porque eu acho que aquela fala dela é muito potente para se compreender, né, um lugar de fala feminino. Eu gosto muito quando ela fala assim: você não vai casar, eu casar, para eu chegar em casa e não ter tempo para escrever os meus livros, né, para escrever, quer dizer, né, que o homem ia ser um estraga-prazeres literário para ela. Então, a mesma coisa eu digo. Eu vou levar esse livro para a gente trabalhar lá, porque eu acho muito importante como referencial para os estudantes. E, principalmente no NEB, que nós temos alunos de todo o entorno, mas que têm essa lembrança de infância, essa vivência muito parecida com a da gente aqui. Né? E isso é bastante legal. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui nesse momento. Qual é? Por que eu escrevi? É verdade, foi uma pergunta ontológica e fundadora da questão. É verdade, a questão central, me desculpe, realmente eu fiz contornos, não foi pretensamente, foi realmente me esqueci aqui da questão. Por que eu escrevi o livro? Com tanta coisa para fazer, mais séria, né, mano? Eu entendi. Tem. Não tem uma razão assim. Olha, talvez o extravasamento, né, de conviver com esse universo. Assim, eu sei que cada vida aqui é única, que cada experiência social aqui é única e é muito relevante. Mas eu tive experiências particulares que eu acho que muitos poucos aqui viveu o que eu vivi. Por exemplo, eu vim da zona rural, já disse, convivi com um pai com 9 filhos, já disse, que na zona rural tinha o seu reinado, porque é uma fazenda, um terreno grande, né, de muita bonança, de muita produção e tal. E na utopia velha, aquela que todos conhecem, de se desarranchar da zona rural para vir para a cidade para formar os filhos, o argumento é complicado, porque dos 9, muito poucos conseguiu chegar lá, e a gente entende por quê, né? Chega numa cidade no final de 70 para 80, em que você não tinha, né, alternativas, a não ser a prefeitura, como uma parte de muitos, e a gente teve dificuldade nisso, e você imagina a cena, né? O braço a mais para trabalhar no campo, a boca a mais para comer na cidade, em condições totalmente diversas. E aí você imagina as penúrias. E foram muitas, não é o tema. Mas, dentre essas penúrias todas, eu convivi com meu pai nesse desafio de estar ao lado dele, porque ele precisava. Ele tinha carro de boi, ele trabalhava com carro de boi, eu precisava ajudá-lo nisso, no serviço braçal. E, ao mesmo tempo, correr para fazer as atividades do IAT, dos nossos professores queridos lá, para cumprir isso. E eu precisava comprar o livro e não tinha como comprar. Eu precisaria ter um sapato adequado e não tinha. Eu precisaria ter o dinheiro para pagar a avaliação e não tinha. Eu precisaria garantir esse sonho, que era muito meu, era o de todos, mas muito meu no sentido de que eu comprei a ideia e me expressava, era aquilo que eu queria fazer. E dentro desses universos todos, por exemplo, uma oportunidade, eu não sei se alguém viveu isso aqui, eu dormi praticamente ao relento numa situação dessa, debaixo de um carro de boi, a memória mais forte que eu tenho, com couro de boi estendido, e eu dormi, eu e ele, vendo a lua, e eu sei o que é um carro de boi, quando eu falo do livro, porque eu vivi concretamente isso. E no dia seguinte, ele tinha umas coisas lá, ele faz um café, e não tinha coador, e ele pega a fogueira, uma brasa acesa, um carvão, e põe na água, e o pó decanta. E eu sirvo um café ali feito. Cara, são experiências assim que acho que pouca gente viveu, sabe? Isso tudo é muito forte na minha alma. Então, viver com essa alma carregada, povoada de causas, de medos, de problemas todos, numa academia que me exige, que você sabe, né, uma produção mais racional, entrou em algum momento em conflito. E eu disse, eu preciso extravasar isso, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso colocar essa experiência sensorial que eu vivi, e da forma como eu vivi, da forma como eu entendo, agora que eu tenho alguma racionalidade que me ajuda a entender isso. Entende? Então, assim, é essa necessidade que o ser humano tem de se afirmar como humano. Você fala publicação. Que a tese está saindo semana que vem, mas a publicação...
vai para o encontro de história. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, de fato, foi, e é curioso, e eu também temia isso. Porque entre historiadores, aí, você me chamou a atenção um dia, e você tem toda a razão, a gente, com essa preocupação de que se diz muito essa fala entre historiadores, não, a intenção não é realmente desqualificar, mas nós trabalhamos com narrativa também, como a literatura. Mas a nossa narrativa tem que ter o zelo, porque a história ainda tem esse complexo de ter uma ancestralidade que vem da filosofia, que vem da literatura lá ancestral dos gregos, etc. Tal, chega à modernidade do século XIX, precisando se cientificizar. Né? Então, ela faz essa separação da literatura e da filosofia, tenta se constituir como ciência, mas tem um problema, porque, exemplo das ciências exatas, o que prova que a ciência, além de ter um método, além de ter objetivos e uma metodologia, é provar que o fenômeno estudado ele é repetido. Em história, nada se repete. Então, como é que você vai constituir cientificidade em história? Né? Então, para dar um laço de cientificidade, o historiador sempre está buscando um referencial, não da verdade, mas da singularidade da história, né? Do acontecimento do fato como um fenômeno. Portanto, tem que ter um cuidado com isso, inclusive não se contaminar, porque você é objeto e sujeito da história ao mesmo tempo, como um homem, né? Um filho do seu tempo. Né? Então, saber os contornos disso, saber ter objetividade para falar de um tempo que não é seu, falar com os elementos do seu tempo, evitar o anacronismo, como foi dito. E todos esses cuidados todos amordaçam a gente. Então, sempre precisa dizer, cuidado, senão você vai cair na literatura. O cair na literatura não é que a literatura seja mais desqualificada, é porque a literatura tem essa liberdade, que o historiador está ali preso a um cânone acadêmico. Então, a gente vem com essa alma contaminada. Aí, eu pensei entre os meus, eu digo entre os meus do grupo de pesquisa que eu participo. Né? Puxa, eu vou dizer que eu lancei um livro de literatura. Eu vou ver a reação. A reação foi deliciosa, porque são amigos, mas academicamente fica um estranhamento. Pô, você é historiador, acabou de fazer o doutorado, vai lançar literatura, você está indo na contramão. Pô, exatamente. Mas, para mim, cara, foi uma delícia essa coisa do tempo. Nossa, eu escrevia assim, dos borbotões, sentado no colo, e a coisa vinha e fluía, porque era experiência do real concreto. Isso, não sei se eu respondo, mas ajudou demais. Eu fiquei pensando assim, esse cara é mergulhado o tempo todo numa pesquisa séria, né? Que tempo que ele está tirando? Ele tirou o tempo para fazer isso ou foi uma coisa concomitante? Agora eu estou entendendo que uma coisa ajudou a outra, né? Foi um ponto talvez de uma catarse, um ponto de extravasamento, como você gosta de dizer, mas prazeroso, né? Então está muito bem explicado. Já sei porque você escreveu o livro. Eu já sei. Você ainda bem. Para relaxar, para curtir. Foi isso mesmo. Imagina, porque tem que separar o lugar de cada coisa, né? E não se contaminar muito, e não é fácil. Claro que eu não consegui 100%, como já foi denunciado, mas o esforço foi feito. Acho que já vale a intenção. Conheço o Zezito como uma pessoa da resistência, né? Geralmente da resistência. E eu notei que ele foi um tanto quanto leniente com o nosso herói, Zé Grande, né? Zé Grande começa um cara infame, gente. O bicho é ruim, né? O bicho é ruim. Você teria matado ele na beira do rio. Não, mas eu falava assim, mas poxa, como o nosso herói é ruim, como o nosso herói é um cara sacana. Aí, depois a gente deu um jeito nele, eu já falei. E depois, agora, eu entendo mais longe ainda que o livro não trata de nada daquilo, é simplesmente da cura de Zé Grande, que era um cara ruim e terminou, precisou tomar uma surra, mas quando ele tomou a surra, já foi a busca da purificação. Aí é com o leitor, pois é, velho. Eu me lembro entendi agora. Eu me lembro de uma discussão dessa e estava presente o poeta Manuel de Barros, né? Todo mundo discutindo, dando palpite dos livros e tal. Aí levanta a mãozinha lá e levanta. Você sabe que eu nunca tinha percebido isso na minha obra? E em outra ocasião, ele diz o seguinte, olha, eu tive olhando umas perguntas do vestibular sobre o livro das ignorâncias, eu não sabia responder uma pergunta sobre o meu livro. Vou só completar aqui. Então, dentro da cura do nosso herói, né, eu vi assim, eu falo assim,
eu gostava dele, mas sabendo que era um cara mau. E eu vinha gostando dele porque ele vivia coisas que eu vivi também, que eu ouvi falar, né? E eu gostava, mas como é que eu ficava arretado comigo, porque como é que eu gosto desse cara, é um cara tão... E eu gostando dele, depois eu falei assim, pô, aí Zezito numa sacada ultramoderna, já se preparando para a produção da leitura imagética do livro dele, ele vai e castiga o cara. Ele não podia se sair 100% legal daquilo ali, namorando a mulher da vida dele. Ele tinha que passar por um processo de redenção. E Zezito não negou isso. Eu identifiquei com Ritinha. Faz isso, faz aquilo, né? Como diz o sertão, Perel, Zé Grande caiu da farinha de cachorro. E como se diz também, apanhou para virar gente. Então, é por aí. A lição está dada. E outra coisa é fugir do maniqueísmo, né? Nem é bom nem é mal. O ser humano é complexo. Isso é necessário. Bom, quem manda aqui é Magda. Obedeço. Estamos encaminhando para o encerramento, mas, antes disso, o autor vai fazer uma entrega simbólica da primeira cópia, uma entrega oficial simbólica. Não, você vai... Que orgulho do pai, não é, Miguel? Ah! Que surpresa, né? A gente não entende por quê. Então, assim, simbolicamente, você pode escolher uma pessoa para entregar essa, que é a primeira cópia do seu livro, e que tem algum sentido, algum significado, sim. Eu vou devolver para minha mãe. Embora seja uma senhora semi-analfabeta, mas ela é muito resultado dessa produção em tudo que eu já falei, né? Me produziu ao longo do caminho, me criou, me colocou na estrada e enfim, e me intuiu no que eu devia ser. Me contou as histórias, me ensinou a rezar, me ensinou a ter fé, me ensinou a ser gente, sem precisar cair na farinha de cachorro, às vezes, não muito. E, portanto, eu devolvo a minha mãe ali, simbolicamente, como um exemplo do lançamento. Miguel vai entregar e eu... né? Obrigado. Depois você faz a foto com ela da entrega, viu? Então, vamos agradecer. Vamos agradecer a presença de todos essa noite. Foi um lançamento de forma mesmo mais descontraída, um bate-papo com o autor. Foi muito bacana, porque o livro nos permite muitos motivos de conversa, né? E assim a gente poderia ficar a noite toda e não se cansaria. Então, agradecemos, encerramos a solenidade, convidamos para a sessão de autógrafos e convidamos também para uma degustação das receitas da Ritinha. Obrigada.